Bom dia. Um prazer muito grande receber a professora Maria Cecília Rivite Machado, que é coordenadora do ambulatório da dermatologia e responsável pelo setor de acne e também de hidradeniite. Já comentei isso com o Nilson e nós iremos também programar uma apresentação sua daqui a um tempo, né, professora? Para falar sobre esse outro tema também para nós. Então, agradecer em meu nome, em nome do professor Nilson Mello, a sua, e de toda a clínica ginecológica, a sua presença aqui hoje. E também gostaria de ressaltar a figura do professor Evandro Rivite, como o professor Nilson já falou, convivi com ele bons anos aqui também, e uma pessoa que eu aprendi a admirar e respeitar muito, pela postura dele, pela conduta ética. Nós ficávamos juntos, sentávamos lado a lado no conselho diretor do Instituto Central. E trocávamos ideias nesse período. E foi muito bom, realmente, muito bom. Mas a senhora, eu que gostaria de agradecer a indicação da professora Valéria Ock. Professora Valéria Ock, quando, depois de uma conversa com o Nilson, nós entramos em contato com ela e ela sugeriu o seu nome pelo trabalho que desenvolve nessa área. Então, muito bom. Professora Maria Cecília, nós agradecemos. E, por favor, a palavra é sua. Então, bom dia a todos. Eu aqui fico honrada com essa oportunidade. Vejo na tela vários dos meus professores. É sempre uma honra quando a gente é convidado a falar para os próprios professores. Meu parentesco com o doutor Evandro, que é sempre uma questão que surge, ele é primo do meu pai, eu não sou filha dele, nem mesmo a segunda ou terceira ex-esposa, como já surgiu em outras situações. Eu fiz toda a minha formação aqui na faculdade, residência, e há mais de 20 anos eu sou responsável por esse ambulatório que cuida de acne, de rosácea, de hidradeniite e das alopecias. E eu também sou responsável, junto com a doutora Zilda Najar, Prado de Oliveira, pelo ambulatório de dermatologia pediátrica. Então, em geral, eu estou envolvida nesses temas. Fico muito feliz com essa oportunidade e para começar a aparecer alguns tratamentos novos para acne. Eles ainda não chegaram no Brasil, alguns já estão disponíveis nos Estados Unidos. Então, só situando a conceituação moderna da doença, a acne é uma doença inflamatória da unidade pilosebácea. E ela é uma doença extremamente frequente, com um impacto altíssimo na qualidade de vida das pessoas, embora ela é uma das doenças que não causa óbito, ela causa alteração na face e isso compromete terrivelmente a qualidade de vida das pessoas. Eu sei que os senhores devem estar a par disso. E por que uma pessoa tem acne? Resumindo tudo, é porque existem fatores genéticos e fatores ambientais que favorecem o desenvolvimento da doença. A acne é muito frequente, a forma mais frequente, sem dúvida, é a acne juvenil, aqui exemplificada. Nós temos a acne até mesmo na infância, que aqui um quadro com comedões e pápulas, é um paciente do meu ambulatório. A forma juvenil, então, já falei, é mais frequente. E se alguém aí parou para pensar um pouquinho, nossa, o que acontece com esta criança que tem acne tão cedo na infância? Vocês já estão vendo aqui do lado. É o mesmo paciente, tá? Que eu acompanhei ao longo de mais de 20 anos.
A outra forma muito mais comum, variante clínica, acne da mulher adulta, e outra forma bastante frequente é a acne induzida ou acne medicamentosa. Existe uma forma também que às vezes se vê no verão, a acne estival, compromete jovens que vão para a praia e aparece com uma erupção papulosa na região dos ombros, bastante pápulas inflamatórias, às vezes é um pouco pruriginoso. Agora nós estamos na época de ver esse quadro. Ele surge por uma conjunção de fatores, calor, abafamento, cremes que a pessoa passa, sudorese. Não é o filtro solar apenas, não, tá? A acne estival é descrita muitas décadas antes da existência do filtro solar. A acne pode, em algumas formas graves, se associar a outras doenças, né, chamada de tríade de oclusão folicular. Então, a acne conglobata, a foliculite abscedante, também chamada de celulite dissecante, a Europa chama de foliculite abscedante, a literatura anglo-saxônica chama de celulite dissecante, é uma doença que ocorre mais em rapazes, homens jovens, habitualmente de cabelo crespo. E outra componente da tríade de oclusão folicular é a hidradenite supurativa. Todos os ginecologistas veem hidradenite supurativa com frequência, ela é uma doença que estava muito abandonada e tem sido objeto de muito estudo e houve um incrível progresso no conhecimento e formas de tratamento. Alguém pode falar, mas não era tétrade da oclusão folicular? Sim, tétrade, se você considerar o cisto pilonidal, acontece que o cisto pilonidal já está bem comprovado que ele é uma forma particular de apresentação da hidradenite supurativa, ele é histologicamente indistinguível da hidradenite, muitas vezes as lesões do cisto pilonidal se interligam com as da hidradenite. Então, isso seria a tríade da oclusão folicular. Como que se diagnostica a acne? O diagnóstico da acne é essencialmente clínico, pelo exame dermatológico. Então, a acne quadro de acne é composto por lesões inflamatórias, por lesões não inflamatórias e, eventualmente, pelas cicatrizes. As lesões não inflamatórias, essa é uma classificação bastante questionável, a gente sabe que microinflamação ocorre desde o começo, mas vamos lá, do ponto de vista clínico. Lesão não inflamatória é o comedão ou cravo, que pode ser aberto ou fechado. Muitas vezes os comedões fechados são confundidos pelos pacientes como algum tipo de alergia. Uma pessoa chega na praia, estou com alergia do filtro solar, alergia do creme, isso é acne, normalmente. Fica cheio de papulinhas fechadas na fronte, às vezes no colo, nos ombros. As lesões inflamatórias que caracterizam a acne são as pápulas, aqui exemplificada, as pústulas e os nódulos e cistos. E, eventualmente, a acne vai produzir, se não tratada, vai produzir cicatrizes, que podem ser atróficas, hipertróficas, os dois exemplos aqui, infelizmente, desse rapaz, e as cicatrizes discrônicas, que são extremamente desabilitantes para as populações de pele mais morena. Em dermatologia, nós falamos os fototipos mais altos. E todo mundo fala, para que perder tempo com descrição clínica de acne? Todo mundo sabe fazer esse diagnóstico, é só olhar. Então, tá na cara, né? Então, esses 3 casos, eles podem ser confundidos com acne se não passarem por um exame dermatológico apurado, com o olhar treinado do dermatologista, para ler as diferenças entre as lesões. Então, o primeiro caso aqui é uma rosácea, o segundo caso são os angiofibromas de uma doença genética chamada esclerose tuberosa, e aqui é um quadro tradicionalmente chamado de lúpus miliar
disseminado da face, que já foi considerado, cada vez ele não é lúpus, ele já foi alocado nas reações à tuberculose, mas provavelmente, hoje em dia, conceitualmente, está perto da rosácea granulomatosa. Se caracteriza por pápulas e cuja histologia é um granuloma. Então, molusco contagioso também é um outro diagnóstico diferencial da acne. Então, tem que, para fazer diagnóstico, tem que examinar direitinho, o diagnóstico é clínico, não tem jeito, tem que observar a presença desses elementos que eu coloquei antes. É muito fácil em 99% dos casos, mas tem aquela porcentagem que deveria ter sido vista com mais atenção, sob pena de se instituir um tratamento inapropriado. A patogenia da acne, vou falar particularmente da acne juvenil, envolve uma série de etapas, sendo que as principais estão resumidas aqui à direita. Sob influência dos esteroides sexuais, ocorre hiperqueratinização do ósteo folicular e um aumento da secreção sebácea. Então, a gente pode imaginar que com células obstruindo o fluxo de sebo para a superfície, esse sebo se acumula no folículo, começa a se acumular e ocorre uma mudança do microambiente folicular, com proliferação do Cutibacterium acnes, o Propionibacterium acnes mudou de nome, agora é Cutibacterium acnes, e a proliferação dessa bactéria, que ele é um comensal importante da pele, que agora está sendo implicada na patogenia de uma série de outros quadros, inclusive sistêmicos, porque ela é uma das bactérias que regula e treina a imunidade inata para ser apropriadamente reativa, nem hiper, nem hipo. E distúrbios dessa relação estão implicados até mesmo no desenvolvimento de doença intestinal. Com a proliferação da Cutibacterium acnes, ocorre uma ativação da imunidade inata do folículo, e que vai culminar com liberação de fatores quimiotáticos para células inflamatórias. Nessa fase, então, nós já estaremos observando macroscopicamente pápulas, nódulos e, eventualmente, cistos. O folículo se rompe, e essa queda do conteúdo folicular, esse contato com a derme, propicia uma amplificação das cadeias de inflamação, com a ativação das vias da imunidade inata, estimulando a produção de citoquinas TH17 e outras citoquinas TH1, interleucina, TNF-alfa, que são citoquinas envolvidas principalmente em todos os casos, claro, mas que elas propiciam uma outra fronteira de tratamento para os quadros super graves. E isso é um modelo que nos permite enxergar sequencialmente, mas a verdade é que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo em cada folículo piloso. Cada folículo é um órgão imunorregulador independente da vizinhança. A conversa de sempre, qual que é o papel da dieta na acne, né, dos alimentos? É o que o paciente sempre quer saber, todo mundo espera que se retire algum alimento e a acne vai embora. E esse trabalho é muito importante para quem gosta desse assunto. Eles discutem o papel da dieta, mostrando que a dieta, como o padrão de dieta ocidental vai acabar influenciando toda essa via da insulina, IGF-1, fatores genéticos que vão culminar no excesso de produção de sebo e hiperqueratinização. E aqui pontilhados são os pontos que eles discutem nesse artigo. Então, a dieta, sim, é vinculada ao desenvolvimento da acne, mas principalmente a dieta de alto índice glicêmico. E antes a gente dividia assim, acne grau 1, 2, 3, 4, tem se recomendado não usar mais
essa classificação numérica que se refira ao quadro de acne pela morfologia clínica, porque isso permite ao médico que não é tão experiente no manejo reconhecer o padrão de lesão e privilegiar o uso de alguns medicamentos. Então, a acne comedoniana, você tem um predomínio dos comedões, sejam abertos, sejam fechados, normalmente se manifesta na fronte, porções centrais da face, mas às vezes nós vemos até mesmo no tórax. A acne papulopustulosa, aqui um exemplo nas costas. Então, nós vemos grande quantidade, nós vemos sempre os comedões, sempre tem comedão na acne, você pode não estar prestando atenção neles, mas eles sempre estão lá, abertos ou fechados. Isso é um critério fundamental para distinguir entre outras erupções, a acne de outras erupções papulosas inflamatórias. Então, a acne papulopustulosa, pápulas e pústulas, a acne nodular, que antigamente era chamada de grau 3, em que vocês já começam a ver esses nódulos dérmicos, é o que o paciente chama de espinha interna, né? E a acne conglobata, nódulo cística conglobata, em que as lesões começam isoladas e eventualmente confluem. Existe também uma forma de acne que é bastante incomum, que se chama acne fulminans, ou acne fulminante. E normalmente se trata de um rapaz que vinha sofrendo de uma apresentação de acne habitualmente papulopustulosa. Nem era uma acne tão forte assim. E, de repente, as lesões começam a se tornar extremamente inflamatórias, sofrer necrose, ela se torna, tudo ao mesmo tempo, inflamação, pústula e necrose, culminando na ruptura da pele, e observamos as crostas melicéricas e hemáticas características da ruptura do extrato córneo. E o paciente, simultaneamente, tem uma queda violenta do estado geral, febre, e vai para pronto-socorro. E todo mundo examina, vê inflamação, vê pústula, pede um hemograma, tem leucocitose, tem uma neutrofilia violenta. O VHS-PCR elevado, acham que é infecção. Isso não é infecção. Esse é um quadro de origem imunológica, muito pouco estudado ainda, porque os casos ocorrem aleatoriamente no mundo inteiro. Aqui no Hospital das Clínicas nós temos uma casuística relevante, e esses pacientes habitualmente são internados e sofrem vários tratamentos com antibiótico terapia empírica endovenosa, geralmente focados em estafilococo. Isso é um quadro que quem atua em pronto-socorro, não é comum, mas quem atua em pronto-socorro deveria estar ciente, porque a antibiótico terapia focada no estafilococo não é produtiva. Esses pacientes precisam, num primeiro momento, de corticoterapia. Depois que cede a inflamação, se procede ao tratamento da acne com as outras medicações que eu vou falar. A antibiótico terapia com cefalosporina, com vancomicina, às vezes os pacientes são internados, são colocados no UTI, sofrem várias iatrogenias pela falta de colaboração entre as especialidades. Então, os médicos veem lesão na pele, postergam, isso é um fenômeno mundial, postergam terrivelmente chamar o dermatologista, porque hoje em dia todo mundo acha que dermatologista só cuida de estética, que dermatologista é tudo burro, não sabe nada, etc, etc. Então, eu fico muito honrada com esse convite, que é uma oportunidade de conscientizar os colegas sobre a importância da dermatologia médica, da dermatologia hospitalar. O que a família do paciente nos pergunta sempre, quando se trata de um caso de acne vulgar ou acne juvenil, é como prever a evolução do quadro, tá? Não dá para prever a evolução do quadro. Existem alguns estudos de família mostrando que se ambos os progenitores tiverem um acne
muito grave, com globata, dificilmente a progenie não terá. Fora isso, não dá para dizer nada, nós vemos uma variabilidade familiar extrema, porque a genética na acne conta com possivelmente 20%, 30% de participação na expressão do quadro, o resto são fatores pós-natais ou pós-genéticos. Então, não dá para prevenir acne também, é muito frequente essa consulta no consultório dermatológico, eu tive acne grave, eu já traz a criança com 9 anos, eu quero fazer uma prevenção, não existe prevenção. Quer dizer, existe, né? É fazer uma dieta de baixo índice glicêmico. A influência ambiental, então, muito importante, e esse trabalho é incrível, eu morri de rir lendo, porque eles fizeram uma revisão enorme para concluir que dieta de alto índice glicêmico, contendo muito açúcar livre, refrigerante, doce, carboidrato, piora a acne, que comer fruta, legume e verdura melhora a acne. Realmente precisa desse tipo de trabalho para reafirmar o bom senso e o óbvio. E não adianta excluir o chocolate, os frutos secos, não adianta isso. É todo um padrão de acne e que, possivelmente, quando a criança nasce, ela já foi submetida a essa dieta de alto índice glicêmico na fase intraútero. Então, isso se liga a maior prevalência de acne nas populações ocidentais e a menor prevalência em indianos, por exemplo. Só que quando o indiano vai morar nos Estados Unidos, ele tem acne que nem todo mundo. Isso já tem estudo mostrando esse papel da dieta, mas não adianta tirar uma comida. Sempre tem uma comida que está sendo imputada, que entra na moda como vítima. A acne da mulher adulta também está tendo uma explosão na prevalência no mundo todo. A maioria das pacientes, a imensa maioria, tem nível hormonal normal. As pacientes acorrem muito frustradas por já terem feito diversas investigações e não ter encontrado nenhuma alteração hormonal. Isso é por aumento da sensibilidade dos receptores periféricos aos andrógenos e por esses mecanismos epigenéticos, e tem sido muito atribuído ao estilo de vida moderno, que combina a dieta ocidental com estresse contínuo e uma qualidade pobre do sono. Alguns pesquisadores estão investindo nisso, na qualidade do sono como um fator de patogênese da acne da mulher adulta. A acne na mulher adulta, ela pode estar vindo desde a adolescência, a mulher pode ter tido na adolescência, parado de ter acne em um período, depois voltar a ter, ou ela pode surgir apenas na idade adulta, sem que a pessoa tenha passado por isso. Todas essas possibilidades são verificadas na clínica. Eu tive a oportunidade de me reunir com alguns colegas de outros serviços para discutir essa questão da acne da mulher adulta, e isso resultou nessa publicação que é disponível gratuitamente nos anais brasileiros de dermatologia, e foi muito bem recebida pela comunidade dermatológica. Quem se interessa pelo assunto, aqui tem um bom resumo de tudo que está se falando e fazendo e como abordar o caso. A acne induzida ou iatrogênica ou medicamentosa sempre tem grande importância. É outro dado que indica por que acne não é acne é assunto médico. Acne não é um assunto para não médicos. Sinto muito, a acne é da esfera de competência do médico, ainda que seja muito comum. Os corticosteroides são grandes indutores da acne, os andrógenos, os esteroides anabolizantes que estão sendo amplamente utilizados hoje em dia, e não interessa se é uma prescrição legal ou ilegal, o que interessa é a interação com o seu receptor. Os contraceptivos androgênicos
que exibem uma série de vantagens, mas fazem da vida do dermatologista uma grande dificuldade no manejo dessas pacientes. Os halogenados, as vitaminas do complexo B, voltando à moda, com essa mania de usar a megadose. O tratamento de tuberculose é uma causa clássica de acne. Uns 30% das pessoas que tratam de tuberculose vão ter uma forma de acne grave. Mantém-se o tratamento de tuberculose, trata a acne, não tem problema nenhum. Os fenobarbitúricos, a dantoína, agora nós vemos outros antidepressivos, e essas medicações sendo usadas com muitas indicações, então, para dor, para depressão, para transtorno de ansiedade, para uma porção de quadros, isso causa uma erupção acneiforme bem importante. Normalmente, é um agravamento da acne que a pessoa já tem. Porque quando a gente fala de acne induzida ou medicamentosa, você está lidando com duas situações. Com essas erupções monomorfas, pobre em comedões, mais lesão inflamatória, isso é característico do corticoide. Essas outras medicações, elas agravam a acne que o paciente tem, que porventura seria mínima, então a gente vê mais comedão. Ciclosporina também, os inibidores de fator de crescimento usados em oncologia, eles dão uma erupção que simula a acne, isso agora os oncologistas já sabem tratar. E os suplementos alimentares, porque eles são grandes estimuladores da IGF-1 e acabam favorecendo a acne, fazendo com que os quadros de acne se tornem extremamente resistentes. Isso já tem publicação. Outro quadro acneiforme que a gente vê é pela aplicação tópica de corticoide. Então, e são os corticoides tópicos potentes. Quando nós falamos corticoide tópico potente, é tudo que não for hidrocortisona. Na face, só se deveria usar hidrocortisona. Acontece que os dois principais causadores dessas erupções são o clobetasol e o dipropionato de betametasona. Principalmente esta segunda droga, ela é vendida naquelas associações com neomicina, com outras substâncias, e o paciente começa a aplicar na face por alguma dermatite, e a dermatite, às vezes, é persistente ou já entra no ciclo de agravamento da acne esteroidal, e o paciente vai precisando usar cada vez maior quantidade, cada vez maior frequência para controlar o quadro, porque dá pústula e pápula, mas dá um ardor, uma queimação, um desconforto na pele, são muito característicos. Quando a pessoa tenta parar, isso se agrava. Então, aqui um quadro numa criança, propiciado pelo uso de corticoide inalatório na forma de máscara. Aqui um quadro num adulto, muito típico essas papulazinhas nessa região. Isso habitualmente nós vemos em adultos que têm dermatite seborreica e começam a usar esses corticoides de altíssima potência. E aqui o extremo da apresentação, não sendo mais só pele oral, a área pele oral é a mais propensa, mas a gente vê também periocular, perinasal, quadro bastante pustuloso nessa moça. Isso é perfeitamente tratável, manejável, retirando o corticoide, nós entramos com outras medicações para controlar a inflamação, antibiótico oral, e habitualmente demora 2 a 3 meses para controlar esses quadros. A acne induzida está super na moda, né? Que é a da máscara. Isso é extremamente conhecido. Quem usava boné, onde põe a mão no rosto, quem usa algum gadget que fica tritando o rosto, desenvolve acne naquela área. Acne por cosméticos, ela caracteristicamente por derivados da vaselina, óleo mineral, silicones, então, que se usa nos produtos de cabelo, ela dá esse quadro assim, micropapuloso, com predomínio de comedão fechado. Existe a forma ocupacional,
por quem lida com óleos e graxas, agrotóxicos, as intoxicações por dioxina, que até foram... os russos antes estavam usando dioxina para se envenenar, agora partiram para outros venenos. Então, esse é um texto de 2004, e quando esse político foi envenenado, ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Todos os dermatologistas sabiam, e eventualmente vários dermatologistas, até o professor Sampaio aqui no Brasil, outros no mundo, saíram publicando e avisando a mídia que isso é um caso típico de cloracne. Agora vamos falar do tratamento. O tratamento das lesões tem duas vertentes, da lesão ativa e das cicatrizes. Das cicatrizes é objeto de congressos inteiros, eu não vou entrar nesse assunto agora. O objetivo do tratamento é controlar a lesão e evitar a cicatriz. O que o paciente quer ainda não é disponível, que é a garantia da cura. Recentemente eu atendi uma mocinha de 18 anos, que já é uma administradora de redes sociais, e que ela me fez o seguinte comentário, que estava com acne, que estava muito incomodada. Eu falei, então, vamos tratar. Eu não vim aqui para tratar, eu estou te pagando para resolver. Essa é a postura da juventude. Infelizmente, isso não é possível. Tem que tratar e tem que fazer um tratamento a longo prazo. E nós tratamos acne examinando o paciente, em primeiro lugar. Então, se tem um predomínio dos comedões, é fundamental o uso do retinóide tópico. Quem são? É o ácido retinóico, ou tretinoína, e também o adapaleno, que devem ser aplicados diariamente. E, na realidade, todas as formas de acne têm indicação de retinóide tópico. Esse retinóide tópico pode ser associado a outras substâncias tópicas ou sistêmicas, para que se aumente a performance do tratamento. A mais habitual combinação é do adapaleno com peróxido de benzoíla, que vem numa combinação fixa de nome comercial Epidu. O ácido azelaico é uma outra medicação de uso tópico de baixa potência, mas alta tolerabilidade, muito boa para tratar acne da mulher adulta, pessoas que têm muita intolerância ao retinóide tópico. Quando nós vemos pápulas e pústulas e também quadros muito extensos, porque acaba se tornando muito dispendioso e muito desgastante para o paciente que quer soluções rápidas, ficar passando retinóide em tudo, mas vai ter que passar. Na pápula pustulosa a gente entra com antibiótico oral. Quais são os antibióticos mais apropriados? São os derivados das ciclinas. E, portanto, a tetraciclina, doxiciclina, aminociclina e a limeciclina. Doxiciclina, nome comercial vibramicina, minociclina ainda tem no Brasil, as tetraciclinas era a antiga terramicina, com o inconveniente de que tem que ser ingerida em jejum, não pode tomar com leite, é bastante irritante para o estômago. E a limeciclina se chama tetralisal, é o nome comercial. Todos podem ser ingeridos com alimentação, exceto a tetraciclina. Eles são a primeira linha, são a preferência para tratar acne. Por vezes nós usamos alguns macrolídeos e também por vezes se usa a associação sulfametoxazol trimetoprim, principalmente no interior, na rede pública, porque isso tem na rede pública e o paciente consegue pegar, mas eu acho uma conduta não muito boa pelo risco de induzir resistência bacteriana, principalmente de estafilococos, que ainda é bastante sensível ao Bactrim. Perdão, associação sulfametoxazol trimetoprim. E na acne papulopustulosa fica muito bem indicada a terapia hormonal, que quer dizer o uso dos contraceptivos para ajudar a controlar a acne em pacientes que precisam de femininas e que precisam de contracepção. Agora, quando a acne é nódulo cística, aí não adianta muito ficar insistindo nessas outras etapas. Já é indicado o tratamento com isotretinoínas na forma sistêmica, que é o Roacutan,
E como opção para quem não pode usar, voltamos para a década de 60, 70, a corticoide sistêmico por curto período, são um perigo, porque o paciente gosta e continua usando depois, e a dapsona. Existem vários consensos e guidelines, isso aqui é um resumo de todos os consensos e guidelines. O Brasil e outros países em que as populações são muito propensas a cicatrizes que você não vai conseguir tirar depois, já indicam isotretinoína mesmo em qualquer apresentação, se houver uma tendência a instalar cicatrizes desfigurantes e alto impacto na qualidade de vida do paciente. A União Europeia tem se posicionado muito contra o uso de antibiótico sistêmico, limitar esse uso. Antibiótico para acne deve ser usado por períodos de até 12 semanas, não é tratamento contínuo. E se em 12 semanas não tem controle da acne, com o antibiótico e o tópico que você está empregando, já fica indicado pensar ou na terapia hormonal, ou na isotretinoína, ou algum outro método, para limitar o uso de antibiótico. Não se usa mais antibiótico sistêmico ou tópico para acne em monoterapia. O antibiótico sempre tem que ser associado o antibiótico sistêmico sempre tem que ser associado, ao peróxido de benzoíla ou a algum outro tópico para diminuir a emergência de cepas resistentes. E hoje em dia, como os retinoides, o peróxido, o ácido azelaico, eles tendem a ressecar um pouco a pele, então é muito importante usar um programa de cuidados adequado, que inclua limpadores mais suaves e hidratantes apropriados para a pele acneica, de modo que isso venha a aumentar a aderência ao tratamento tópico. Outra coisa que nenhum paciente quer ouvir e que o consenso americano, eu esqueci de colocar a referência aqui, talvez ela apareça em algum outro lugar, os guidelines americanos recém-publicados em 2019, a terapia de manutenção, depois que você controla o quadro, o paciente vai ter que continuar cuidando com retinoide tópico, e isso é o que nenhum jovem aceita. Eles querem uma melhora para amanhã. Quanto tempo demora para um tratamento bem sucedido, para mostrar efeito? Qualquer um deles, cerca de 4 a 8 semanas. Antes de 8 semanas, não dá para dizer que esse tratamento não funciona. Quando é terapia hormonal contraceptiva, nós sabemos, 3, 4 meses começa a diminuir lesão, o pleno efeito em 6 meses. Isso também paciente nenhum quer, porque a festa é depois de amanhã, a saída, a balada, e precisaria estar bom já. Alguns comentários sobre a isotretinoína sistêmica. A isotretinoína sistêmica, que é o Rocutan, é uma medicação muito eficaz para acne. Eu acho o caso da acne muito peculiar, que você tem um tratamento excelente e ele fica sendo preterido em favor de tratamentos subótimos, por razões que se criou uma mitologia ao redor da isotretinoína sistêmica. Ela é eficaz, mas ela não cura a acne. Ela induz uma remissão de casos graves em cerca de 60% dos casos. Por que ela é tão boa? Porque ela é a única que age em várias etapas da patogenia da acne. Ela bloqueia a produção de sebo, ela modula a queratinização do epitélio folicular, ela induz a regressão da glândula sebácea, ela acaba inibindo inflamação. E por bloquear a produção de gordura da pele apenas, ela pode induzir um pouco de ressecamento dos lábios, dos olhos, porque a lágrima é um filme que contém gordura, e das narinas, porque aqui o vestíbulo nasal tem bastante glândula sebácea que colabora para a função de
filtragem e prover um microambiente favorável, um bioma adequado para isso. O problema da isotretinoína é que ela é teratogênica. Então, em mulheres, é mandatório o uso de métodos contraceptivos de altíssima eficácia ou da associação de 2 métodos contraceptivos. Ela não aumenta o colesterol, ela pode causar hipertrigliceridemia em pacientes geneticamente predispostos ou que tenham um padrão de dieta desfavorável. E ela não é muito hepatotóxica, não, isso é outra lenda. Ela causa uma elevação transitória de transaminases que nós vemos ocasionalmente em alguns pacientes no começo do tratamento. É claro que casos de hepatotoxicidade grave existem, mas eles são absolutamente infrequentes. Então, um dos mitos que cerca a isotretinoína é que os efeitos colaterais são terríveis, que para o crescimento. Isso simplesmente não existe. A hepatotoxicidade é frequente. Todas as revisões sistemáticas mostram e casuísticas mostram que a hepatotoxicidade é raríssima. Já nem se indica mais o controle com enzimas hepáticas nos atuais guidelines. Que ela causa infertilidade e mutagenicidade. O mais triste é ver médico que não sabe a diferença entre infertilidade, mutagenicidade e teratogenicidade. Ela é teratogênica, sim, mas ela não causa infertilidade no jovem. O outro mito é que você tomou isotretinoína, zap, sua acne curou. Isso também não é bem verdade. Ela é o melhor tratamento que tem, mas se você considerar que cura é nunca mais ter uma espinha, tá, ela não cura a acne. Que a dose total é mandatória em todos os casos, isso também é mito. Se parar, tem que começar do zero, mito. Vai ressecar todas as secreções, vaginal, o útero, o estômago, mito, isso não existe. Maior contenda é a relação da isotretinoína com quadros depressivos. Hoje em dia, nós sabemos perfeitamente que a principal correlação não é da isotretinoína, é da acne. A própria acne favorece, tem uma inter-relação muito grande com depressão no jovem. Além disso, quadros depressivos graves emergem justamente na adolescência. Então, tem uma série de fatores. Em geral, isotretinoína não causa acne, também não vai repetir na escola por causa dela. As pessoas têm muito medo de isotretinoína, né? Mas para mim, isotretinoína é isso. É pegar uma pessoa de pele negra e fazer com que ela fique quase sem cicatrizes, porque embora o tratamento foi um pouco tardio, ainda assim a gente conseguiu uma boa remissão, este rapaz também. Qual que é o futuro da acne? O futuro já está chegando, é a clascosterona, que é um antiandrogênico, um antiandrogênico de aplicação tópica e que dá uma das coisas que o paciente mais quer, uma resposta rápida, melhor em 15 dias, na forma de creme. A saliciclina é um outro derivado da tetraciclina com uma atividade mais seletiva contra o C-acnes e também o trifaroteno, que é um outro retinoide de 4ª geração, melhor tolerado e mais eficaz que os outros retinoides que nós temos aqui. Até menciona um outro retinoide que não tem no Brasil, que é o tazaroteno. Então, novamente, eu quero agradecer o convite, eu me coloco à disposição dos senhores e para qualquer pergunta. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Cecília. Parabéns pela apresentação, bastante didática, muito completa.